Bom dia a todos vocês, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nesse dia venha abençoar grandemente a sua vida para a honra e a glória do nome dele. Bom, hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês, meus seguidores, né, as pessoas que estão chegando agora neste canal. Você que é novo no canal e está chegando agora, eu te peço, se você gostar dessa mensagem, deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a crescer esse canal para a honra e a glória e o louvor do Senhor, amém? Porque o canal aqui é o foco na palavra de Deus, então aqui você não vai ver a gente criticando os outros, não vai ver a gente atacando pessoas, aqui você vai ver simplesmente, unicamente pregando a palavra de Deus para o teu coração, instruindo você dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que você deve conhecer de verdade. Então, eu não vou ficar apontando as pessoas e tudo e tal, mas vou deixar um recado para elas, para você, para o nosso coração. E esses dias eu estive vendo uma reflexão muito linda, muito interessante de uma pregadora, não sei qual é o nome dela, mas achei muito lindo o que ela falou e isso me fez pensar bastante. Então eu acredito que isso possa fazer você também pensar bastante. Amém? Bom, o que essa pastora dizia no culto foi o seguinte: ela disse que ali, né, na pregação dela ali, ela estava perguntando: quem aqui conhece o Neymar? Aí todo mundo levantava a mão. Todo mundo que conhece o Neymar, todo mundo levantava a mão. Conhecemos o Neymar. Então, basicamente, o Neymar é conhecido de todo mundo aqui, correto? Correto. Aí ela falou: se algum de nós chegar aqui e bater lá na porta do Neymar, ele abriria a porta para nós e nos convidaria para entrar? A maioria, meio receosa, disse que não. Não. A gente não sabe, né? Ele poderia abrir, humanamente falando, ele poderia abrir, chamar, tomar um café ou sei lá, qualquer coisa. Enfim, eu não conheço o Neymar nessa profundidade e intimidade. Mas ali ela dizia o seguinte: então se eu bater na porta dele lá, ele vai abrir a porta para mim? Não. Por quê? Aqui que mora o âmago da questão. Simplesmente porque ela conhece o Neymar, mas o Neymar não a conhece. Então, porque ela não é conhecida do Neymar, o Neymar não abriria a porta para ela. E isso me fez pensar bastante, porque tem uma palavra bíblica na qual o Senhor diz o seguinte: aquelas pessoas que não serão salvas entrarão ali, né, no juízo, e o próprio Deus dirá para elas: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, pois eu não vos conheço. Aqui é que mora o grande mistério desta palavra. Por quê? Jesus disse: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, pois eu não o conheço. Por isso que há outra palavra que diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, eu orei em teu nome, Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu curei enfermos em teu nome, ressuscitei mortos em teu nome, fiz isso ou aquilo no teu nome. É a mesma coisa de eu pegar e achar na rua um cartão de crédito, vou ali na padaria ali, compro o pão lá no cartão de crédito no nome de outra pessoa, mas aquela pessoa nem sabe quem sou eu e como que eu fui lá e gastei no crédito dela, tá entendendo? Ela não me conhece. Então, só fazendo essa reflexão para que a gente venha compreender, eu tenho até mudado as minhas orações com relação a essa questão e essa reflexão, porque hoje eu entendo que é melhor eu ser conhecido de Deus do que eu conhecer a Deus. Porque se eu conheço a Deus, eu vou orar no nome dele, eu vou pregar no nome dele, eu vou curar enfermos no nome dele, tudo será feito no nome dele. Porém, se eu não for conhecido dele, eu ouvirei naquele dia a palavra dizendo: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, pois eu não vos conheço. Então, quando nós chegamos a essa compreensão de que é necessário ser conhecido de Deus, nós também passamos a entender qual a razão da doutrina
né, da palavra de Deus, de seguir a doutrina da palavra de Deus. Com relação, por exemplo, as roupas, né? Que tem igreja que tem doutrina de roupa, mulher não usa calça, só usa saia longa, homem não usa aquelas roupinhas apertadinhas para mostrar, exibir o corpo e tudo e tal. Maquiagem, pendentes, brincos e tal, essas questões todas. Eu entendo uma questão muito interessante, que é uma palavra na Bíblia que o próprio Deus escolhe as roupas para as pessoas. E quando ele escolhe a roupa para as pessoas no sentido dos sacerdotes, ou seja, os servos dele, né, que Deus os veste com vestimenta santa, ali tem uma questão muito interessante com relação a isso. Sabe aquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo, sendo rejeitada até pelos próprios parentes, eu creio, porque a lei daquela época dizia que se uma pessoa era leprosa, ela não poderia estar no convívio social. Então, ou seja, até a própria família dela a rejeitava. E há 12 anos sendo rejeitada, vivendo debaixo de maldição, de humilhação, por causa de pessoas que não entendiam a sua doença. Então, eu achei interessante porque ela dizia o seguinte: se eu somente tocar na orla das suas vestimentas, eu serei curado. E ela vai, segundo os historiadores ali, ela toca numa faixa azul que está ali naquela orla ali, porque aquela faixa azul, ela representa na realidade o céu. Então, ou seja, aí por isso que Davi dizia: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virão socorro, o meu socorro vem do Senhor. Foi daí que Davi tirou então essa expressão, porque ele olhava para o céu, de onde vem o socorro dele. E a mesma coisa, aquela mulher também olhava para isso, porque aquela faixa azul representava, e Jesus vestia a orla sacerdotal como mandava as escrituras, os mandamentos de Deus, ele obedeceu à risca. Então, com relação nessa questão da roupa, por que que a roupa ela tem que ser a parte da doutrina? Simplesmente por quê? Porque quando a pessoa olha para uma pessoa que é doutrinada dentro da palavra de Deus e anda segundo com roupas, né, que tenha pudor, né, nas suas vestimentas, elas então está demonstrando que ela vive uma vida de santidade. Ainda que existam alguns hipócritas que, né, simplesmente vestem a roupa, mas não se vestem no seu coração. Então, ou seja, cuida da parte externa, mas esquece da parte interna. Eu estou aqui falando da parte interna. Se a pessoa não segue a parte interna e externa, isso aí é uma questão pessoal de cada um. Mas eu estou falando aqui para você da parte interna e da parte externa. É a vida com Deus, é viver de conformidade com o que é pregado. Então, ali, quando você está dentro da doutrina, você é conhecido de Deus, porque é a doutrina que o próprio Deus colocou para nós. Tá entendendo? Então muitas pessoas rejeitam porque vê como uma regra pesada, uma regra difícil, uma regra e tal, dessas questões. Mas até numa empresa, quando você entra numa empresa, dentro da empresa existem umas regras. Se você não cumprir as regras, você é expulso de lá, você é mandado embora, você não serve para trabalhar naquele local. Em todo lugar existe uma regra. Se você chega dentro de um tribunal e você vai criar suas próprias regras, você é expulso daquele lugar, porque ali já existem umas regras. Aqui dentro desse planeta também, nessa Terra, quando Deus nos colocou aqui, já tinha-se umas regras estabelecidas, não pré, não pós, mas estabelecidas. E essas regras, se nós não vivemos de conformidade a essas regras, automaticamente nós seremos o quê? Expulso. Expulso de onde? Daqui e do céu. Por quê? A palavra de Deus, ela diz que o Senhor, ele veio para os seus. Mas aí os seus não o quiseram. Então ele se fez para todo aquele que nele crê. Tá entendendo? Todo aquele que buscar a ele. Que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E o Senhor Jesus diz: aquele que me ama, me obedece. O que mais tem nos dias de hoje é pessoas dizendo e falando da palavra de Deus como se fosse um exemplo da mesma, porém não vive de conformidade. Então, isso é complicado, porque a boca fala uma coisa, o corpo mostra outro. É esse o grande perigo desta hipocrisia. Então, quando a pessoa pega e diz viver a palavra de Deus, nossa, eu e Jesus somos assim, ó, mas você vai ver que a vida dela não condiz com nada do que ela está dizendo, aí vem Deus e diz: esse povo que me honra somente com os lábios, cujo coração está longe de mim. Então isso é complicado. Essas pessoas não estão se fazendo conhecidas de Deus. E por não se fazer conhecidas de Deus, naquele grande dia serão dito a elas, né? Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, pois eu não vos conheço. Aí elas vão dizer: mas eu orei em teu nome e tal, então. Aí a palavra vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque não são conhecidas de Deus, porque Deus não as conhece. Então hoje eu estou entendendo que é mais importante Deus me conhecer, né? Eu ser conhecido diante de Deus do que eu conhecê-lo, porque eu conhecê-lo não me salva, mas eu ser conhecido dele, isso me salva. Então como que é isso? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade, que no caso é Jesus Cristo, vos libertarei. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu dependo de tudo em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus então serei salvo. Mas a partir do momento em que eu realmente conhecer a verdade, aí eu vou saber quem ele realmente é, aí eu vou viver de conformidade à vontade dele, e aí eu serei conhecido por ele, porque o que ele disse: quem me ama me obedece. Então se eu o amar, eu vou o obedecer, vou seguir a sua palavra, e eu seguindo a sua palavra, então serei conhecido dele, porque ele olhará do céu e verá que aquele ali realmente está buscando de coração, de corpo e alma fazer a minha vontade. Vou abençoá-lo grandemente, vou salvá-lo, vou trazer para perto de mim, como ele disse: eu vou para o Pai, aonde há muitas moradas, e prepararei-vos lugar. Então ele está preparando um lugar para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Muita gente fala assim: eu não acredito, quando uma pessoa vira e fala assim: eu sou salvo, eu sou salvo. Não, tudo bem, para uma pessoa virar e falar que é salvo, ela tem que estar com a vida dela em santidade com Cristo Jesus, vivendo em conformidade com o que a palavra de Deus ensina, com o que a palavra de Deus prega, e ela tem que ser confirmada dentro dela pelo Espírito Santo de Deus. E isso é uma questão pessoal de cada um. Às vezes a pessoa diz: o Espírito Santo de Deus me falou que eu sou salvo. Quem vai contestar? O Espírito Santo de Deus. E contestar o que eu digo é fácil, contestar o que eu estou dizendo é muito fácil, porque você só precisa duvidar do que eu estou falando para poder me contestar. Isso é simples, entendeu? Porém, as minhas experiências, isso ninguém rouba de mim, ninguém toma isso de mim, porque são minhas, me foi dada a mim, e porque foi dada a mim, eu vivo de conformidade a essas experiências. Então, o que eu quero deixar para você hoje nesse vídeo, se você está comigo até agora, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, se inscrever no canal, me ajudar a crescer. Faz um comentário aí nesse vídeo, vê o que você gostou, o que não gostou, o que você entendeu, o que não entendeu, e aí então eu vou estar fazendo um outro vídeo para poder estar respondendo as suas perguntas. Então, meu irmão, minha irmã, busque a ser conhecido de Deus, busque isso, clame a Deus, busque ser conhecido diante dele, porque uma coisa é você o conhecer e outra coisa é ser conhecido por ele. Uma coisa é você fazer a obra dele, a vontade dele, porque ele te conhece, outra coisa é você fazer a obra dele, a vontade dele, por apenas conhecê-lo. Isso não o salva.
Por saber que Deus é bom, muita gente ainda vai para o inferno. Por saber que Deus é misericordioso, que Deus é amor, muita gente vai para o inferno, porque ele também é fogo consumidor. Muita gente prega sobre o amor, mas esquece que ele é fogo consumidor. Então, eu quero deixar no teu coração esse vídeo, tá? Que você venha refletir bastante com o que eu disse aqui, que isso venha ser um reflexo na sua vida, você ser conhecido de Deus, porque quando somos conhecidos de Deus, então as pessoas veem que realmente nós somos de Deus, porque é Deus quem mostra isso em nós. Não somos nós que sabemos falar, aqui ó, eu sou crente, tá? Aqui ó, eu sou servo de Deus, aqui ó, eu sirvo a Deus, aqui ó, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não somos nós que dizemos, são as próprias pessoas que veem e apontam e dizem, não, verdadeiramente esse é homem de Deus. Então que as pessoas falem de nós, mas que nós jamais falemos de nós mesmos para poder entrar naquilo que nós queremos ser, mas que elas venham dizer quem nós somos e que venhamos buscar realmente ser conhecido por Deus, porque o próprio Deus nos honra e nos mostrará a todo mundo quem nós somos. Se somos hipócritas, se somos falsos, se somos verdadeiros, se somos sinceros, retos na sua presença, é Deus quem revela o oculto dentro de cada ser humano. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam ouvir esta verdade. Amém? Que Deus abençoe e até mais e até o próximo vídeo.